Hoje vamos resolver um exercício de lançamento oblíquo, tá? Ele fala assim, uma bola é arremessada para um garoto, distante 60 metros, a uma velocidade de 20 metros por segundo, e fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Ele pergunta com que velocidade, em qual direção e sentido o garoto deve correr para conseguir apanhar a bola à mesma altura em que ela foi lançada. Tá? Então, a gente precisa interpretar o que ele quis dizer com esse enunciado, né? Então, ele fala assim que a bola é arremessada para um garoto distante 60 metros, né, do local de lançamento. Se ela é lançada para o garoto, então o garoto ele está em alguma região aqui, né, numa distância de 60 metros da pessoa que lançou a bola, tá? Não faria sentido esse garoto estar aqui atrás, tá? Distante 60 metros. Beleza. Poderia estar distante 60 metros, mas essa bola não estaria sendo lançada para ele, né? Agora, se ele tá aqui, ok, faz mais sentido, né? Então, essa bola realmente tá sendo lançada para ele. Só que aí a gente vai ter que analisar quanto que ele vai ter que correr para conseguir apanhar essa bola, tá? Por quê? A pessoa, ela vai lançar essa bola a partir de um determinado ponto e vai fazer uma parábola, né? Vai fazer alguma coisa assim. E ele quer que essa bola seja apanhada à mesma altura em que foi lançada. Então, é uma figura simétrica, né? Então, foi lançada aqui, vai ser apanhada aqui, e tem um eixo de simetria por aqui, né? De tal modo que vai ser espelhado. Então, é nesse ponto que a gente vai ter interesse em analisar, né? Vai ser um movimento que sai desse ponto e termina nesse ponto aqui. E para a gente saber qual que é a velocidade que o garoto vai ter que percorrer, ou daqui para cá, ou daqui para cá, né? Vai depender tudo dessa dimensão horizontal. Isso vai depender justamente dessa distância aqui, horizontal, entre o ponto de lançamento e o ponto final, que a gente está considerando como sendo final desse movimento. Tá? Então, por isso que a gente vai seguir um caminho que a gente consiga calcular isso daqui. Tá? As informações que ele forneceu pra gente foi o ângulo de lançamento com a horizontal, que é de 45 graus, a velocidade inicial de 20 metros por segundo, então 20 metros por segundo, e a gravidade, aceleração da gravidade, G, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí não sei como é que eu vou chegar nessa dimensão aqui que eu quero. Tá? Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente simplesmente divide o movimento em dois, tá? Porque quando a gente tem um lançamento oblíquo ou horizontal, a gente está trabalhando com uma composição de movimentos. Tá? Na vertical, a gente tem o movimento retilíneo uniformemente variado, por conta da aceleração que atua na vertical, tá? E na horizontal, a gente não tem nenhuma aceleração. A gente poderia ter a resistência do ar, mas normalmente a gente despreza, tá? Nesses exercícios, a gente costuma desprezar essa resistência do ar. Então, a gente trata o movimento na horizontal como sendo um movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme, tá? E aí, com isso, a gente vai conseguir trabalhar
na horizontal com as fórmulas de movimento uniforme. E na vertical com as fórmulas de movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? E aí a gente vai elencar todas as fórmulas e analisar qual delas é mais apropriada para a gente chegar no resultado. Mas antes, percebe que aqui a gente está trabalhando com uma velocidade inicial inclinada, tá? E aí a gente vai precisar decompor em horizontal e em vertical. Para a gente fazer isso, é só a gente jogar para os eixos. A gente quer jogar para vertical e para o eixo horizontal. Então, a gente pega a projeção, né, daqui para cá, que é como se a gente estivesse olhando a sombra desse vetor aqui. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Na horizontal vai ser a mesma coisa, só que olhando daqui para cá. A gente vai jogar uma luz e pegar a sombra. Então, a gente vai pegar na perpendicular o vetor que se forma aqui. Tá? Esses são as componentes vertical e horizontal. Vx e Vy. Tá? Eu coloquei o ângulo de 45 graus, que é o que ele indicou pra gente. Mas nesse caso aqui, tanto faz a gente colocar 45 graus aqui ou aqui. Porque juntos eles formam 90 graus, né? Mas poderia ser um outro ângulo que eu teria que trabalhar com esse aqui, né? Isso depende do enunciado, o ângulo que ele vai fornecer pra gente. Nesse caso, eu coloquei 45 graus aqui embaixo. E aí, a partir desse ângulo, a gente vai determinar Vx e Vy. Vx, ele vai ser... ele é cateto adjacente, então ele está com o ângulo. Então, vai ser hipotenusa vezes cosseno de 45. E Vy, que é esse aqui na vertical, ele vai ser o cateto que está aqui, tá? Só pegando aqui e transportando para cá, você vai perceber que ele corresponde ao cateto oposto, que está sem o ângulo de 45, tá? E aí, vai ser hipotenusa vezes o seno, tá? Coincidentemente, né, por ser iguais, seno e cosseno, os dois vão ter o mesmo valor, tá? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E isso dá 10 raiz de 2 metro por segundo, tá? Vy vai ser 20 vezes raiz de 2 sobre 2 também, que também dá esse mesmo valor, de 10 raiz de 2 metros por segundo. Só que um detalhe é que a gente está trabalhando com velocidade inicial, tá? Essa velocidade que eu coloquei aqui, Vx e Vy, na verdade são desse ponto inicial aqui. Então, por isso que eu vou colocar V0x e V0y. E não simplesmente Vx e Vy, tá? E agora sim a gente vai pensar nas fórmulas para movimento uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Isso seria como se a gente estivesse olhando aqui de cima, né, um movimento na horizontal, e aqui seria um movimento retilíneo uniforme, tá? E outra pessoa olhando daqui para lá. Então, ela ia ver a bolinha apenas subindo e descendo. A pessoa que tá aqui de cima, olhando
nesse sentido, olhando para baixo, a bola se deslocando, ela vai ver só isso daqui. A bola se deslocando daqui para cá. Enquanto a que tá aqui vai ver subindo e descendo. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, vamos lembrar as fórmulas para o movimento retilíneo uniforme e para o movimento retilíneo uniformemente variado. Para o movimento retilíneo uniforme, a gente vai pensar só em velocidade igual ΔS sobre ΔT. Só isso. Tá? Só que um detalhe é que a gente vai colocar o índice X. Tá? E aqui, tanto faz se eu coloquei V0x ou Vx, porque eles vão ter sempre o mesmo valor, tá? Independentemente de estar no início ou no fim, porque não tem aceleração, então a velocidade é sempre a mesma. Agora, no outro movimento, que é o de subir e descer, né, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai ter mais equações. A gente tem aceleração igual ΔV sobre ΔT, o sorvetão, né, que é S igual S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Tem Torricelli, que é V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. E a gente também pode pensar na área sob o gráfico. A área sob o gráfico de V, velocidade por tempo. Então, aqui... Aí o gráfico ele vai variar conforme o enunciado que você estiver trabalhando, tá? Mas sempre vai ser isso aqui, né? A área sob o gráfico, que seria entre o gráfico, né, a linha do gráfico mesmo, e o eixo do tempo, você vai olhar a área que está entre essa região, né, entre o gráfico mesmo e o eixo. E aí você vai ter aqui a área é numericamente igual ao delta S. E aqui, mesma coisa, vai ser índice Y, tá? Porque a gente tá olhando só para esse movimento, que seria a pessoa olhando daqui para lá. Ela vai ver a bolinha subindo e descendo, tá? Então, por isso que é só tudo índice Y. E com isso a gente vai pensar no que pode ajudar a gente a resolver o problema, a partir das coisas que a gente tem e do que a gente quer de informação. O que a gente quer é isso daqui, é o ΔS X, que seria esse comprimento aqui. Então, a gente vai precisar disso aqui, tá? Em nenhum outro lugar aqui aparece o ΔSX. Então, obrigatoriamente, a gente vai olhar para isso daqui. Tá? Aí, Vx é isso daqui que a gente já calculou anteriormente. É essa velocidade inicial, tá? Que a gente calculou, só que ela vai ser igual para o movimento inteiro, por ser um movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou simplesmente substituir esse valor, tá? De 10 raiz de 2 metro por segundo. E aí, o resto a gente não sabe. O ΔT eu vou substituir simplesmente por T. Porque
ΔT, né, é igual a tempo final menos tempo inicial. Mas a gente pode tratar isso aqui como zero, né? A gente pode colocar simplesmente o tempo inicial como sendo o tempo zero. E aí a gente vai ter que ΔT é igual a T. Então, por isso que eu vou substituir por T. E agora eu não consigo fazer mais nada com relação a isso. O que eu vou precisar fazer é achar o tempo a partir de alguma outra equação aqui. De tal modo que eu tenha duas incógnitas, né, mais duas equações, para conseguir solucionar esse problema. Então, vamos olhar para cada uma dessas equações aqui, né? Aceleração, beleza, eu tenho. O ΔV, eu tenho. Tá? Porque ele nos informou que vai ser esse movimento simétrico, tá? Então, o que vai estar acontecendo para a pessoa que está enxergando daqui para lá é que ela vai ver a bola saindo de um determinado ponto, subindo, e aí depois ela vai estar descendo e vai chegar nesse mesmo ponto. O que a gente sabe sobre esse movimento é que ele vai sair com uma velocidade inicial de módulo 10 raiz de 2 metros por segundo, tá? 10 raiz de 2 metros por segundo. Aí, quando ele chega no ponto mais alto, ele fica com a velocidade igual a zero. E aí, ele começa a descer. Ele vai chegar aqui embaixo, no ponto mais baixo, com essa mesma velocidade, em módulo, tá? Se a gente fosse olhar para o gráfico, o que a gente ia ter, né? Ponto inicial com uma determinada velocidade, que é essa daqui, positiva, aí dependendo da orientação que você der para o eixo, mas se a gente considerar positiva para cima, né, a gente vai ter uma velocidade positiva, porque ela tá para cima, né? Se eu tô orientando para cima e a velocidade tá para cima, então eu vou ter uma velocidade positiva, tá? Só que aí ela vai diminuindo de valor, tá? Ela sobe com uma velocidade maior, vai perdendo velocidade até chegar no topo, em que ela vai alcançar a velocidade igual a zero, tá? Isso significa que ela sai de uma velocidade, vai perdendo velocidade até chegar em zero. Tá? Chegou em zero, ela vai começar a ganhar velocidade, só que para baixo, tá? Como ela tá ganhando velocidade para baixo, só que eu orientei meu eixo para cima, essa velocidade ela vai passar a ser negativa, percebe? Aqui seria a velocidade zero e daqui para baixo são velocidades negativas, tá? Então, vai... E aí ela vai chegar lá embaixo com essa mesma velocidade em módulo, tá? Então, aqui é 10 raiz de 2 e aqui 10 raiz de 2. Tá? E aí ele vai chegar no ponto final com essa mesma velocidade em módulo. E é uma reta, tá? Isso daqui é uma reta porque a gente está trabalhando com aceleração constante. Então, tudo isso é para a gente compreender que a gente realmente tem essa informação, tá? Por conta da simetria do movimento, tá? E da gente saber a velocidade inicial. E, portanto, a gente sabe a velocidade final desse movimento que a gente está tratando na vertical. Tá? Então, a gente sabe isso e isso. Então, a gente consegue determinar o tempo do movimento, tá? Uma coisa importante aqui da gente pensar é que esse tempo vai ajudar a gente calcular esse tempo aqui.
porque são o mesmo, tá? Apesar da gente estar trabalhando movimentos separados, a gente não pode esquecer que eles são o mesmo movimento. A gente só dividiu ele em dois para facilitar as nossas contas, pra gente conseguir resolver. Mas, na verdade, eles acontecem simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que a bola percorre essa horizontal aqui, é o tempo que a bola vai ter essa variação de velocidade de 10 raiz de 2, subindo, né, para menos 10 raiz de 2, que vai ser quando ele chegar aqui. Tá? Então, esses movimentos acontecem simultaneamente, por isso que quando eu descobrir esse valor aqui, automaticamente eu substituo aqui e acho esse valor aqui, que é o que a gente precisa.